Olá, 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 olá. São 12 horas e 50 minutos e eu quero iniciar aqui esse canal de diálogo, de reflexão com você que é meu amigo, seguidor aí no YouTube, você que está aí vendo o que fazer no Facebook e de repente passou pela nossa transmissão. Mas eu vou falar hoje e vou refletir hoje aqui é, com você acerca de um tema muito interessante. Olha, para destruir fortalezas, né? Para destruir fortalezas. Aí você pode dizer assim, mas poxa, eu não sou um rei, eu não sou um general, como é que eu vou destruir fortaleza, né? Só que essa é uma fortaleza muito peculiar, muito específica, diferente. Que fortaleza é essa, pastor Guilherme, que você está falando? A fortaleza que eu estou falando está em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5. E a palavra de Deus diz assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha aí, fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esta é a passagem. Bom, como você pôde ouvir, né, aqui Paulo está falando sobre destruição de fortalezas, e essas fortalezas não são físicas, não é um lugar físico, não é um forte concreto, mas é uma fortaleza. O que é uma fortaleza? Você pode. Vamos refletir acerca disso primeiro. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar forte, certo? É um lugar que você se abriga, se guarda, né? Você faz um local bem fortificado, bem fortalecido para evitar invasões, certo? Fortaleza é um lugar em que você fortalece para impedir invasões hostis, ok? E que fortaleza é essa que Paulo está falando? Ele fala assim: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Né? Embora a gente ande na carne, a gente não milita segundo a carne. O que ele está dizendo? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Ele está dizendo que não é carnal, não é desse mundo, não é assim concreto, palpável, mas é eficaz para destruir fortalezas. Mas essas fortalezas não são lugares fortes, concretos para evitar invasão? Sim, mas Paulo está falando de algo espiritual, de algo invisível. Então, que fortaleza é essa? Olha só, o que o texto diz: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Não qualquer conhecimento, mas o conhecimento de Deus. Bom, então derruba raciocínio e coloca por terra toda altivez de pensamento que se coloca contra o conhecimento de Deus, contra o conhecimento de Deus. Então, raciocínio, conhecimento. Aonde deve ficar essa fortaleza? Você já pensou? Raciocínio,
conhecimento de Deus. Conhecimento e raciocínio fica onde? Fica no cérebro, na nossa cabeça, na nossa mente. Paulo está falando aqui sobre pensamentos. Pensamentos. E o que é um raciocínio? O que é um raciocínio? O raciocínio é a nossa capacidade de pensar logicamente acerca de um fato, de uma coisa, de um assunto. Vamos pensar sobre transporte, né? Como é que a gente vai de um lugar ao outro? Né? Primeiro você sai de casa, você vai para o ponto de ônibus, você pega um ônibus, você vai escolher o ônibus para você saber para onde você ir, aí você chega no lugar que você quer. Essa explicação que eu estou dando é um raciocínio. Você tem esse raciocínio lógico na sua cabeça. Mas derrubar raciocínio, né? Ou qualquer pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Veja bem, o que Paulo está falando aqui é que nós temos na nossa mente pensamentos e raciocínios. Nós pensamos em coisas, nós raciocinamos acerca de algumas coisas, alguns fatos, que nem esse exemplo que eu dei para você. Né? Mas aqui ele está dizendo que as armas que ele tem são poderosas em Deus para destruir raciocínios e colocar por terra pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ora, então há pensamentos e raciocínios que querem te afastar de Deus, que querem se levantar contra o conhecimento de Deus na sua vida. E esses pensamentos, esses raciocínios, eles acontecem na minha, na sua mente, na minha, na sua cabeça. Aí você vai pensar assim, poxa, mas falar que tem uma fortaleza, né? O que seria então essa fortaleza? Fortaleza, lembra, é aquele lugar forte que você faz para evitar a invasão do inimigo, né? Paulo está dizendo que se criam fortalezas nas nossas mentes. E essas fortalezas fazem com que sempre fique na nossa cabeça um determinado tipo de pensamento que nos afasta do conhecimento de Deus, que nos engana, que nos leva para outro lado. É um raciocínio que te leva sempre para o lado oposto ao que Deus quer. Não é interessante isso? Você consegue identificar na sua cabeça, no seu pensamento, pensamentos ou raciocínios que são contra Deus? Mas aí você pode falar assim, não, Deus, todo mundo gosta de Deus, todo mundo quer assunto com Deus, porque Deus é bom. Mas será que você não tem tido pensamentos que levam você longe de Deus, para longe de Deus, das coisas que agradam a Deus, sem você perceber? Não? Você tem certeza? Vamos dizer assim, nós sabemos que Deus, ele se agrada em que a gente perdoe alguém, que a gente perdoe a todos que nos ofendem. Quando você sente aquela coisa ruim no seu coração e você pensa, não quero falar com fulano, não quero falar com cicrano, eu quero ir para outro lugar, eu não quero ver a cara dele, não quero ver a cara dela, porque ele fez isso e isso comigo. Esse pensamento, esse raciocínio, ele está sendo um raciocínio, um pensamento que te aproxima de Deus,
ou que te afasta de Deus. Aí você vai falar, não, mas poxa, Deus não tem nada a ver com isso, o camarada, a pessoa que não estou querendo ver, ela me prejudicou, o que Deus tem a ver com isso? Por que ele não vai se agradar do que eu estou sentindo, pensando? Presta atenção. Se Deus ensina na palavra dele que a gente deve perdoar 70 vezes 7, que a gente não deve reter o perdão para o seu próximo, é óbvio que esse sentimento, que esse pensamento, ele não agrada a Deus. Está claro, porque está na palavra dele que é para fazer isso. Então, esse pensamento, esse sentimento e esse pensamento, eles não agradam a Deus. Eles não estão de acordo com aquilo que Deus pensa, dos ideais dele, da palavra dele, do mandamento dele para a nossa vida. Então, por que você está sentindo e pensando essas coisas? Você pode falar, não, mas a pessoa me magoou, me machucou, ela pecou contra mim, ela errou feio. Tudo bem, eu não estou falando sobre isso. Pode ser que você esteja coberto de razão, você tenha toda a razão de você sentir e de pensar isso, mas, ainda assim, isso vai estar nessa categoria que eu estou falando para você. Você está pensando e sentindo coisas, está tendo raciocínios e está tendo pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7, que a gente não deve reter o nosso perdão, porque nós somos pecadores e Deus nos perdoou, então nós não devemos reter o perdão para aquela pessoa, certo? E o que você está sentindo e o que você está pensando já faz parte desta fortaleza que se instalou na sua mente e, por assim dizer, também no seu coração. Porque você está sentindo aquilo e você está racionalizando, pensando o porquê, o raciocínio, o pensamento aqui, o sentimento no coração. Então, logo tem uma fortaleza na sua cabeça, na sua mente, que te impede de você ver o conhecimento de Deus acerca do perdão, acerca de você praticar isso, e você não faz porque você está sentindo aquilo e você pensa, raciocina, poxa, eu estou magoado, machucado porque ele pecou e ele está errado. E na maioria das vezes você pode estar até certo, mas isso não tira o pensamento e o sentimento de você. E o que Paulo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que ele, embora ele seja um homem e ele ande na carne que nem eu e você, ele não milita, ele não trabalha dessa forma, de forma carnal, natural. Ele não faz o que eu e você costumamos fazer. Ele faz uma outra coisa. A arma que ele usa não é carnal, não é pagar na mesma moeda, não é pegar alguma coisa e bater na pessoa, não é armar alguma coisa para ela, para dar o troco. Não é isso. Não é uma arma carnal, mas ela é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo entende que o seu adversário, o seu inimigo, não é aquela pessoa que o machucou, que magoou, e a reação dele não é carnal, natural, humana, e fazer alguma coisa contra essa pessoa. Ele entende que a luta verdadeira que ele vai ter é na mente dele, no coração dele e no raciocínio dele. Ele tem que destruir essa fortaleza que tomou conta da cabeça dele, do coração dele. Ele tem que se livrar desse sentimento, ele tem que se livrar desse pensamento. Como fazer isso? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, em 2 Coríntios 10, de versículo 3 a versículo 5. Ele está falando sobre isso. Olha,
poderosas em Deus, eu tenho armas poderosas em Deus para destruição de fortalezas, lugares fortes, que se instalam em nossa cabeça, em nosso coração, para nos levar a fazer aquilo que nos afasta de Deus. Ok? Entendeu o que é fortaleza? E a arma que Paulo tem, que arma é essa? Olha só o que ele diz: derrubamos raciocínios. Como é que a gente derruba um raciocínio? Você vê que ele fala que é fortaleza, é um lugar forte. E depois ele fala, derrubamos raciocínio. Então, derrubou da onde? É de um lugar alto, né? É de um lugar alto, né? Que derruba, que cai, não é isso? Então, esse raciocínio está num lugar alto, ó. Certo? Está na sua cabeça. E ele derruba. Como é que se derruba um raciocínio? Um sistema de pensamento? Hã? Como se derruba isso? Com argumentos. Se o raciocínio diz uma coisa, os argumentos que se usa vai desmontar todo aquele sistema prontinho de raciocínio, os argumentos que se usa contra o raciocínio. Qual é o raciocínio? É um sistema de ideias e de pensamento que diz um determinado assunto. Então, vamos lá. A pessoa te magoou, ela pediu emprestado na hora que ela estava precisando e depois ela pegou o dinheiro, ao invés de te pagar, foi fazer outra coisa. Você ficou com raiva. Era certo a pessoa te pagar, mas ele não te pagou. Fez uma coisa bem fútil, gastou numa quinquilharia ou fez uma coisa para aparecer para outra pessoa e não pagou você que ela devia. É correto você ficar com raiva, chateado e tudo mais, ok? Mas aí a pessoa passa por você, você fica queimado e fica com raiva dela e você fala mal com ela e vai embora e fica com aquilo no teu coração, no teu pensamento. Pô, fulano tinha que fazer isso e não fez. Ele é um canalha. Ele é um mau caráter e tal. E aquilo fica no seu coração. Quando você vê ele, você quer ir embora. Né? Como é que você vai fazer para você se livrar desse raciocínio que se instalou e gerou uma fortaleza na tua cabeça e no teu coração? Você tem que ir com argumento contra esse pensamento. Primeiro, você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que dá argumento para destruir esse raciocínio. Então, Paulo diz que tem armas poderosas de Deus para destruir fortalezas e derrubar raciocínios. Como é que derruba raciocínio? Com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus. Né? Por isso que ele diz, olha, e derrubamos raciocínio e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Esse pensamento que fala que o seu amigo que não pagou, ele estava errado, que ele foi vil, que ele foi mal, que ele não foi correto, ele pode sumir somente com o teu conhecimento acerca da palavra de Deus. Porque, de forma natural, você vai ver que você está todo cheio de razão. Ele devia fazer o correto, era te pagar, ele teve dinheiro, não te pagou, certo? Então você está correto, você teria direito. Só que a gente não está trabalhando com direito, a gente está trabalhando com dever de obedecer a Deus. E para isso a gente tem que conhecer primeiro a palavra de Deus. Então, o que diz a palavra? Perdoai as dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, aqueles que nos devem ser perdoados. O cristão, o seguidor de Cristo, deve perdoar. Se tem gente que te deve, irmão, a palavra de Deus diz que você tem que perdoar. Perdoa. Porque quando você vai a Deus e fala assim, perdoa a minha dívida,
Você tem que dizer, perdoa minha dívida assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E o pai que está no céu vai chegar, aham, tudo bem, você perdoa mesmo, então está perdoado, meu filho. Se lembra da passagem do credor incompassivo? Então, o rei foi cobrar alguém que devia a ele 100 moedas e levou ele à sua presença e falou, olha, paga aquilo que você me deve, senão você vai ficar preso. E ele fala, não tenho, não faça isso, eu vou te pagar quando puder. E ele chora, se humilha, pede perdão, e o rei fala assim, não, quer saber? Deixa para lá, pode ir em paz, eu te perdoo. Aí esse que foi perdoado sai, encontra alguém que devia 1000 moedas para ele, e aí encosta ele na parede, esgana ele, fala assim, me paga tudo que me deve, ou então eu vou te jogar na prisão. E aí os servos do rei veem aquilo, vêm e contam para o rei. E aí o rei chama ele, fala assim, servo mau, eu não te perdoei uma dívida menor ainda, menor do que por 100 reais, não deixei você ficar liberto, por que você não fez a mesma coisa com o seu amigo? Agora você vai para a cadeia, vai ficar lá e os meirinhos vão te atormentar até que você pague todas as coisas. E com certeza ele não ia conseguir pagar preso ali, ok? Então ia ficar preso em tormentos eternos até pagar e ele não teria condição de pagar. Foi isso que ele disse quando teve com o rei. Então, veja bem, é a mesma lógica que acontece aí agora. Se nós formos perdoados por Deus, então nós devemos perdoar, senão nós ficamos presos e pagando eternamente a nossa dívida. Esse é o recado de Deus. Agora, se eu conheço essa palavra, se eu conheço a palavra que Jesus falou para Pedro, fala assim, perdoa não uma, nem duas vezes, mas 70 vezes 7. Né? Então, eu tenho que, quando eu penso essas coisas, quando esses raciocínios vêm na minha mente e eu sinto aquilo no meu coração, eu tenho que trabalhar contra isso. Agora, como eu vou trabalhar contra esse sistema de pensamentos que é correto, à vista de todo mundo, à vista dos homens, à vista natural, à vista da própria justiça humana, isso é correto, certo? Então, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me livrar desse pensamento? Só com armas poderosas em Deus. Primeiro, o conhecimento da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então, como eu falei, se eu conheço essa palavra, quando eu penso e sinto as coisas que eu penso e sinto, eu vou ativar a minha lembrança dessas palavras, eu vou meditar nessas palavras e eu vou forçar o meu entendimento, o meu sentimento a obedecer à palavra de Deus e não o que a fortaleza guardou na minha mente, guardou no meu coração. Você está me entendendo? E veja bem, é um ato de fé, é um ato de poder espiritual. Não é você fazer porque você está sentindo alguma coisa, ou não é você fazer porque você está pensando alguma coisa. E aí, Paulo está dizendo aqui um recado claro. Quem deve estar no controle da sua vida é você. E você tem que render esse controle a Deus e à palavra de Deus. A força. Está me entendendo, irmão? Está me entendendo, irmã? Então, veja bem, é lícito que a gente pense e que a gente sinta qualquer coisa. O que eu quero dizer é que é possível que você pense e que você sinta qualquer coisa. Sente o desejo de bater em alguém, sente o desejo de matar alguém. Isso pode passar no seu coração, isso pode passar na sua mente. Agora, você não pode fazer, você não pode executar, você não pode permitir que esse pensamento e esse sentimento tenham controle das suas ações, das suas palavras e das suas
do seu comportamento, certo? Quantas vezes passa pela minha, pela sua cabeça, pensamentos ruins, pensamentos maus? A Bíblia diz que nós pecamos em pensamento. Então, que negócio é esse? Você pode não fazer, mas você pecou aqui. É a mesma coisa. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é como destruir esses pensamentos ruins, esses sentimentos ruins. Ele diz que tem armas poderosas de Deus para destruir, para tirar o poder desses raciocínios maus. Como? Primeira coisa, com a palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus, que nem eu falei, citei 2 passagens sobre perdão, e eu vou pegar esse conhecimento da palavra de Deus e vou confrontar com o pensamento da fortaleza, com o sentimento do coração, e vou dizer para eles, olha só, vocês estão me induzindo a isso, fazendo eu sentir e ter vontade de fazer isso, só que a palavra do meu Deus diz isso. Foi isso exatamente que Jesus fez quando estava no deserto e foi tentado por Satanás. Ele usou o quê? A palavra de Deus. Foi com a palavra de Deus que Jesus derrubou o raciocínio e a altivez de pensamento contra o conhecimento de Deus que Satanás queria implementar em sua mente. A questão de Jesus no deserto foi na mente dele, foi no coração dele. Certo? Então, você está entendendo? Arma poderosa em Deus para derrubar, fortaleza, desfazer toda altivez de pensamento, desbaratar todo raciocínio, é na mente, é no coração. Conhecimento da palavra é a primeira coisa. E a segunda coisa é você se posicionar contra o conhecimento de Deus com a palavra e entrar com a oração. Porque você continua sentindo o que você está sentindo, você continua pensando o que está pensando e você sabe a verdade, você confronta a mentira desse conhecimento falso com a palavra de Deus e você ora repreendendo esse mal, esse pensamento, esse sentimento, pedindo forças a Deus para se livrar dessa tentação e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só a imagem, é como se você amarrasse aquele argumento com a palavra da verdade e levasse aquilo preso até Cristo. Para você fazer isso, você tem que conhecer bem a palavra. E você tem que conhecer bem a sua autoridade para você dizer para esse sentimento, você não agrada a Deus. E você vai se lembrar do quê? Da palavra. O que diz a palavra? Fala que enganoso é o coração do homem. E fala o quê? Se o meu coração me condena, Cristo, ele me absolve. O seu coração pode te condenar. Então, você não vai acreditar no seu coração. Você vai acreditar na palavra de Deus que diz que todo coração é enganoso e que, ainda que o coração da gente nos acuse, Cristo nos absolveu. Ele derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que permanecem nele, que andam com ele, que estão com ele, que estão querendo cumprir a palavra dele. Então, com esse conhecimento, você refuta toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você amarra aquele sentimento, aquele pensamento e leva à presença de Cristo. Ok? Você está entendendo? Então, se você está entendendo isso, eu louvo a Deus e vou encerrar esse momento aqui lendo mais uma vez essa palavra. 2 Coríntios 10,
Versículo 3 a 5. Para destruir fortalezas, essa é a palavra de hoje. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais. Eu não faço o que todo mundo faz, eu não faço o que a sociedade diz que é correto. As armas que eu uso são poderosas em Deus, são poderosas espiritualmente falando, para a destruição das fortalezas, dos lugares fortes da minha mente, do meu coração, que querem fazer aquilo que é diferente do que Deus ensina. Derrubamos raciocínios. Raciocínios são argumentos que formam um pensamento com palavras. Então, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quem se levanta contra o conhecimento de Deus? É o adversário, é o opositor, é o usurpador, o inimigo, o adversário, certo? Ele se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.